Muito bem, queridos irmãos, estamos iniciando mais uma série aqui no canal. E essa série se chama Razões porque eu sou católico. Então é muito importante você acompanhar esta série, é muito importante você saber quais são as razões por que eu sou católico e também você saber por que razões você, se caso você não for católico, por que razões você deveria ser católico. E se você já é, graças a Deus. Tá? E você vai conhecer essas razões, e são razões todas fundamentadas na palavra de Deus. Então é importante você seguir a sequência desta série, onde vai haver vários vídeos, onde eu vou gravar vários vídeos, tá? Então cada vídeo eu vou trazer uma razão que mostra por que eu sou católico e por que você é católico. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Também deixa o seu gostei, porque isso fortalece o canal. Então vamos para o vídeo de hoje, o primeiro vídeo desta série, Razões porque eu sou católico. E a primeira razão que me garante que eu sou católico é porque a Igreja de Jesus Cristo, ela passou por etapas, por várias etapas. Nós sabemos, através da série A Igreja de Cristo, a série aqui também deste canal, vou deixar aqui nos cards esta série, que a Igreja foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Mateus 16, 18. Então, e que essa igreja católica, apostólica romana, nesta série, que apareceu aqui em cima, mostra isso tudo. E hoje, então, nós vamos ver a primeira razão porque a igreja passou por etapas. Tá? Então, vamos conhecer as etapas. Eu não vou ler o texto bíblico, mas eu vou deixar as referências, vou ler pausadamente para que você possa anotar. Então, o meu conselho é que você pegue caneta e papel agora. Então, a primeira etapa, tá, da fundação da Igreja de Cristo. O Senhor Jesus escolheu os apóstolos. Tá? Então, onde nós temos essa informação? Em Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Em Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 14. E em Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 19. A segunda etapa, ele escolheu um deles, no caso Pedro, para ser o líder. O primeiro papa da igreja, que foi São Pedro. Essa informação nós temos no Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 17, em Lucas 22, 32. E ainda nesta segunda etapa, Jesus lhe deu poderes espirituais, deu poder espiritual a Pedro, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. E também deu a Pedro a autoridade sobre os fiéis, como está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 16. A terceira etapa da fundação da Igreja de Cristo. Ele quis que esta igreja continuasse até o fim dos tempos, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 18. Um reino parecido com um grão de mostarda. Aí nós vemos ali a parábola do grão de mostarda, que está em Mateus, capítulo 13, versículo 32. E no fim dos tempos, o Senhor há de separar o joio do trigo. Mateus, capítulo 13. O Senhor é o bom pastor do seu rebanho, ou seja, é o bom pastor da sua igreja, como está escrito em João, capítulo 10, todo o capítulo 10 do Evangelho de João. A igreja fielmente vivida sob a direção e dirigida e visitada pelos apóstolos. Esta informação você encontra nos Atos dos Apóstolos,
no capítulo 9, versículo 31. E Paulo, o apóstolo, nos explica com que cuidados os bispos e os padres devem ser escolhidos. Veja que importante essa informação. Deve ter todo um cuidado na escolha dos bispos e dos padres. É preciso haver uma sucessão apostólica. E nós vemos aqui a informação em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos de 1 a 3. Então, essas são as 3 etapas da fundação da igreja. Primeiro, Jesus escolheu os apóstolos. Segundo, dentre esses apóstolos, Jesus escolheu um para ser o líder, o Papa, o primeiro Papa, que é o apóstolo Pedro. E a terceira etapa da fundação da igreja é que Jesus quis e ordenou os apóstolos a difundirem o evangelho, difundirem essa igreja pelo mundo todo. E assim aconteceu no dia de Pentecostes. A igreja foi apresentada para o mundo todo. A Bíblia diz claramente que Jesus Cristo fundou uma religião, que fundou uma igreja, quando deu aos apóstolos o poder de pregar, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E também de governar, como está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 18, e no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E de santificar-nos, ou seja, de santificar a igreja, claro, a partir do Espírito Santo, como está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 20, e Lucas, capítulo 22, versículo 19, e também João, capítulo 20, versículo 22. Os verdadeiros seguidores de Cristo aceitam a sua doutrina, isso é muito importante. Mateus, capítulo 16, versículo 16. Obedecem os mandamentos. Lucas, capítulo 10, versículo 16, e Mateus, capítulo 18, versículo 17. E servem-se dos meios divinos de santificação que ele instituiu, que próprio Cristo instituiu, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, e capítulo 6, versículo 54. Então, são essas as etapas da fundação da Igreja de Cristo. E esta é a primeira razão pela qual eu sou um católico, porque Cristo, ele fundou a sua igreja sobre os apóstolos, ele deu a autoridade de Papa a Pedro, ele quis que a igreja continuasse pelo mundo inteiro, por isso ela é chamada católica, que quer dizer universal, está no mundo inteiro. E toda a igreja, todos os fiéis que fazem parte da igreja, vive sob a direção dos apóstolos. Esta é a primeira razão e é apenas a primeira de muitas outras que virão nos outros vídeos. Então é muito importante você acompanhar esta série, porque cada vídeo eu vou trazer uma razão e você precisa seguir essa sequência para você entender toda essa série de razões pelas quais nos faz ser católicos. E nós somos felizes porque somos da Igreja de Jesus Cristo, a única Igreja de Jesus Cristo que é chamada católica, apostólica e romana. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você não perder os próximos vídeos, onde eu vou falar das outras razões pelas quais nós deveríamos ser católicos, que eu sou católico, se você não for, você deveria ser católico. E eu vou ficando por aqui, encerrando mais esse vídeo, e nós nos encontramos no próximo vídeo.